pessoal, boa noite. Meu nome é Elias, sou da turma de análise de desenvolvimento de sistemas pela faculdade na CELP. E hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista sobre IoT. A gente vai fazer um trabalho acadêmico sobre IoT. E hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista muito legal. Com o pai de um dos integrantes da nossa equipe. Eu vou pedir aqui para ele se apresentar para vocês, tá? Boa noite, senhor Estácio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, como o Eduardo me pediu, meu nome é Eustáquio, eu trabalho numa empresa, numa financeira aqui em Brasília, tá? Eu trabalho na área de TI desde 96, né? Então já tem um tempinho aí, né? Fui professor há alguns anos também, um pouco mais de uma década em de faculdade também na área de TI. E lá na empresa, hoje na financeira, onde eu trabalho, nós temos sim algumas coisinhas de IoT. Algumas, inclusive, eu participei bastante de um dos projetos, né? Um dos projetos que, quando eu cheguei na empresa, já estava em andamento, é um projeto de reconhecimento facial das câmeras que eles têm lá na segurança predial, tá? Só que não são câmeras comuns, como câmeras como a gente vê no shopping, aqueles bloquinhos, não. São câmeras de alta resolução, todas elas Full HD, consegue pegar o detalhe do rosto até 200, 300 metros de distância. Então a gente tem reconhecimento facial rodando a partir das câmeras. É interessante que não é a aplicação de reconhecimento facial, ela fica parte na câmera e parte na aplicação que fica dentro dos servidores. Nós temos os nossos servidores, né? Nós temos 2 data centers. Num dos data centers fica rodando essa aplicação de reconhecimento facial. A quantidade de dados é muito grande. Nós estamos falando aí em pelo menos 70, 80 terabytes por semana, tá? Então, a cada semana é na faixa de 70, 80 teras que é armazenado. E aí o pessoal faz backup, separa uma parte e depois isso vai sendo armazenado e é armazenado por pelo menos um ano, tá? E aí, como é que funciona esse reconhecimento facial? A câmera faz um pré-processamento e depois envia para o ambiente lá para terminar de armazenar. E ele, na verdade, ele armazena apenas realmente o rosto, tá? A pessoa. Ele identifica o que é paisagem, o que é estático ele guarda, mas ele guarda, ele marca e ele guarda apenas a diferença. Ou seja, igual vocês estão me vendo aqui, ao redor é paisagem, que é a janela aqui atrás da parede. Mas esse movimento aqui é o que ele armazena, tá? Esse movimento assim é o que está armazenado. O resto ele despreza, né? Porque é padrão, para ele é padrão. Isso a câmera já faz uma parte e o sistema faz o resto, tá? E se vocês forem pesquisar chama-se fog. Fog não é neblina, em inglês. Então fog é um pequeno processamento dentro do IoT. Então antigamente o IoT ele era muito burro, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um Raspberry, né? Eu gosto de brincar com essas coisinhas aqui, né? Eduardo cresceu nesse meio. Tem Raspberry, tem Arduino, tem algumas coisas aqui que são utilizadas em IoT, tem o ESP32. Então, antigamente o IoT era bem burrinho, então ele só pegava a informação e passava adiante. Hoje, como a gente tem o Raspberry é um computador, né? Aqui eu tenho Linux rodando aqui dentro. Eu posso colocar aplicações em Python aqui dentro. Então ela já faz um pré-processamento e isso diminui muito para mim o processamento nos meus servidores, que podem ser dentro do data center ou pode ser na nuvem, tá? Então essa é uma parte de um projeto que nós temos lá de câmeras com reconhecimento facial. Um outro projeto interessante que nós temos lá chama-se Shibo, XIBO. É uma aplicação de mídia digital. O que é mídia digital? Quando vocês vão num shopping ou vocês entram num prédio que tem no elevador tem aquelas TVs que ficam passando propaganda, passa notícia do dia, passa propaganda, é aquilo ali. Aquilo ali tem um Raspberry desse tamanhozinho rodando atrás. Normalmente numa caixinha que está em cima do elevador. Tá? Então isso aqui ele busca informação de um servidor. Essa informação você pode programar quando que vai passar,
meio-dia, por exemplo, ele pode passar a programação da área de alimentação de um shopping ou de uma empresa. Depois das 2 ele colocar, olha, hoje à tarde vai ter essa palestra para todos assistirem. Então é uma programação mesmo, um agendamento, você monta dentro desse ambiente, né? E como a nossa empresa, onde eu trabalho, ela tem uma abrangência nacional, nós compramos mais ou menos 130 plaquinhas dessa aqui. Não foi o Racidel, foi uma placa fabricada no Brasil, da ASUS, não esqueci o nome agora. Ela é igualzinha essa aqui, só que é brasileira, né? Pode garantir e tudo, nós compramos a brasileira e da ASUS. E aí foi instalada essa aplicação chamada Shibo, que é open source. Então o servidor fica na instituição e o cliente da aplicação fica rodando nessa plaquinha aqui, passa filme em 4K, passa slides, passa PDF, e dentro da área de TI nós não usamos ela para propaganda, nós usamos para pegar os relatórios da ferramenta de BI, da ferramenta de monitoramento, que é os ABITs. Nós colocamos nas TVs e ficam passando essas informações. Então, andamento de projetos. Então, dentro da TI, nós usamos uma plaquinha dessa, um mini computador desse, um micro desse, para que faça essa informação. E nos pontos de atendimento da instituição no Brasil, a pessoa chega no escritório, fica vendo propaganda da empresa diferenciada para cada lugar do Brasil. Então tem a propaganda que passa no Nordeste, é diferente que passa no Centro-Oeste, é diferente que passa no Sudeste e no Sul. Tá? Então, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Uma vez eu vi que, sabe aqueles painéis que tem no campo de futebol? Sim. E uma vez eu vi uma informação, e eu acho que tem tudo a ver com isso, você poderia confirmar pra gente. Eu vi uma informação de que aquelas telas, elas passam, a propaganda, ela passa de acordo com o país, às vezes do estado, do lugar, ou seja, o lugar que a pessoa está assistindo. Então, dependendo do lugar que a pessoa esteja assistindo, por mais que esteja passando ali, por exemplo, a pessoa está assistindo um jogo, por exemplo, no estádio, por exemplo, né? No estádio especificamente. Mas uma pessoa que está assistindo pela TV, por exemplo, ela vê propagandas diferentes de acordo com o país que ela está assistindo, o lugar que ela está assistindo, certo? Sim, daquele jeito mesmo. Você já viu um negócio chamado Chroma Key no cinema? Chroma Key é aquele fundo verde. Aquelas placas, para quem está transmitindo, é da mesma forma, é um fundo verde. Ele enquadra aquela placa como fundo verde. Então, você está falando de onde, Elias? Onde é que você está? Qual cidade? Eu estou em São Luís, Maranhão. Maranhão, tá? Bom, eu estou em Brasília. Então, assim, não faz sentido eu e você estar assistindo um jogo, sei lá, do Flamengo, do Vasco, no Rio, e passar propaganda do Rio de Janeiro para você ou para mim, né? Não vai fazer sentido passar propaganda de um restaurante, sei lá, de um supermercado que é famoso, Sendas, por exemplo, que ela é famosa lá no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília tem Extra, tem açaí, atacadista e tal, que passa muito por aqui. Atico, né, Eduardo? Amanhã tem que fazer compra. Então, e aí no Maranhão pode passar outra. Então, a TV sabe a região que está sendo transmitido, e eles ganham dinheiro com a transmissão da propaganda para aquele pessoal específico. Tá? É muito mais rentável a propaganda dessa forma. Então, uma pergunta que eu tenho que fazer. Então, exemplificando todo esse sistema, essa conectividade que existe na Pulpex e nos campos de futebol, como a gente disse, o que isso tem a ver com a IoT? O que é a IoT? A IoT são formas de comunicação de internet das coisas. Não precisa necessariamente ser um computador. Essa Smart Band aqui é um IoT. Essa pulseira que eu tenho aqui é uma IoT. Ela está pegando informações aqui do meu batimento cardíaco e jogando para o meu celular, né? Inclusive com alarme e tudo. Se tiver tanta frequência muito baixa, muito alta, ela dispara um alarme no celular. Da mesma forma, esse celular que eu estou usando aqui para falar com vocês, ele tem comunicação com o meu carro, né? Meu carro da Chevrolet ela tem um serviço que você paga, eu consigo ver aqui a calibragem dos pneus do carro. E eu consigo imobilizar o carro e eu consigo ver o rastreamento dele também. Tá? Então esse serviço é a internet das coisas. Em 2020,
a empresa, esqueci agora, não lembro. Fugiu. O nome da empresa que fez eu estava vendo a reportagem, o investimento de IoT no mundo era em torno de, aí tem que ver se já deve ter mudado esse valor, mas em 2020 o investimento estava sendo de 2 trilhões de dólares, não mais bilhões, são 2 trilhões de dólares o investimento mundial, tá? Nos próximos 10 anos, de 2020 a 2030. Porque hoje, pense em alguma coisa que não esteja em comunicação com o seu celular, em qualquer coisa, né? Você tem carro, você tem relógio, você tem geladeira, né? Nós temos geladeira que tem leitor de código de barra, que você vai passando, a caixa de leite entra, sai, ela olha, seu leite está acabando. A caixa de leite que você comprou, aquelas 12 caixinhas, você já está na última. Você quer que eu faça suas compras? Ela faz a compra para você, né? Então hoje a internet das coisas é um caminho sem volta, né? Hoje nós temos tudo interconectado e conectado, né? Desde celulares, smartwatches, smartbands, o carro, geladeira, câmeras, né? Então toda essa comunicação, é por isso que isso forçou inclusive a mudança da parte, uma das coisas, né, que ajudou a forçar a evolução da numeração de IP. Você já deve ter estudado IPv6, né? E o IPv4 acabou. Tem mais. Então é IPv6. IPv6 o número já é um pouco maior. Você vê a IoT como um problema no futuro? O problema que eu vejo com a IoT são duas coisas. A parte de gerencial, né? Porque você chega a um ponto que fica complexo, fica um custo de gestão de muitas aplicações não, muitos dispositivos na sua empresa. Essa gerencial tem um custo, isso é penoso às vezes, e segurança. Porque você concorda que se você tem um negocinho desse aqui, você tem um computador, você tem linguagem de programação rodando aqui dentro, você tem o Linux rodando, se você tiver uma falha de segurança, você invade a empresa. E isso invade também via impressora, que é IoT, câmera IoT, tá? Isso tudo é a internet das coisas. Então, se você tiver uma falha na programação de alguma dessas ferramentas, você pode invadir, sim. O carro é invadido. Inclusive, isso já aconteceu em alguns lugares fora do Brasil, né? Teve invasão de carro. Teve carros que foram invadidos. De casa. A BMW, o carro da BMW foi invadido. Pode pesquisar isso. No começo você disse que quando chegou na empresa ela já estava com processo de implantação. Das câmeras sim, já estava implantado. Eu acompanhei, foi do Chile. Quanto tempo, assim, desde que você chegou e até a implantação final, você não finalizou ainda, né, esse processo? Não, das câmeras já está implantado e do Chibo também. Não, do Chibo, essa do processo todo, desde comprar os equipamentos até implantar, foi 6 meses. 6 meses nós colocamos o Brasil todo funcionando. Eu tenho... Assim, teve algum problema, assim, um desafio que vocês não estavam esperando? Segurança que a gente bateu muito em cima. Para implementar. Lembrando que como eu falei, a gente trabalha numa financeira. Qual é o... Então, não pode brincar com segurança. Uma dúvida que eu tenho sobre a IoT é o seguinte: para eu ter a IoT, eu preciso ter conectividade em tempo real. Eu preciso ter conectividade Wi-Fi, certo? Eu não posso... Não necessariamente. Se eu tenho... Vamos supor que eu tenho um micro SD na câmera e ele está armazenando os dados que estão sendo gerados. E depois, em um certo momento do dia, eu tenho uma recorrência de capturar esses dados e guardar no banco. Isso também é considerado IoT? Numa câmera IP? Se é IP já é Wi-Fi. Eu estou perguntando se ela armazena o dado, concentra o dado e depois guarda o dado. Pode. Isso também é considerado ou só em tempo real? Não. Precisa só ser em tempo real, não. Tendo comunicação... Não precisa ser só com Wi-Fi, não. Você pode ter algum equipamento cabeado. Entendi. Mas hoje a velocidade da internet o custo-benefício da internet está muito bom. Né? Não digo só no Brasil, mas está melhorando no mundo em geral. Né? Em alguns lugares ainda está penoso, né, e tal, mas está melhorando dia a dia. E a tendência é melhorar bem, né? O 5G, aqui em Brasília já está ativado. Eu tenho colegas que usam 5G no celular, está dando 1 GB no celular deles. 1 GB de velocidade.
Então, assim, 5G e nós já estamos, alguns países como a Coreia do Sul já está testando o 6G, né? Já tem já o teste do 6G. Nós estamos entrando no 5 ainda, o pessoal já está usando o 6 lá. Tá? Então, essa velocidade em tempo real, Eduardo, vai ser de uma forma muito transparente, né? Uma das coisas que está alavancando muito a IoT, apesar que parece não ser, mas é também, é o metaverso, né? Então, aqueles óculos que o Facebook está desenvolvendo e tal, e outros estão desenvolvendo também outros óculos também, é um IoT, né? É uma internet das coisas, você coloca o óculos e você ou entra no metaverso e usa como um avatar, por exemplo, lá dentro, e você entra no mundo mesmo, ou você usa como realidade aumentada, que particularmente eu gosto mais. O Elias... Você mistura as duas, né? O mundo real com o mundo virtual. Sim, sim. O Elias tem mais uma pergunta e vamos para a última, pai, porque senão vai ficar muito grande para uma entrevista, certo? Uhum. Qual é a última? Não, eu queria só fazer uma pergunta rapidinho. Você falou do 5G e pelo que a gente está estudando para fazer esse trabalho e tal, eu já percebi uma relação muito grande, as pessoas falam muito sobre isso, sobre como o 5G ele pode alavancar o crescimento do IoT tanto no mundo quanto no Brasil. Sim, o 5G é por causa da velocidade, né? A velocidade dele é muito alta. As dificuldades do 4G, ele impõe ainda o crescimento do IoT. E como é que o 5G pode melhorar isso? É por causa da velocidade em si mesmo. O 4G ele já está, você pode considerar ele já um pouco sobrecarregado em alguns lugares. Você tem influência, você tem interferências mais fáceis, né? Tanto é que vocês devem ter passado por alguns pontos da cidade que você perde a conexão, né? Você está ali andando e a conexão cai. Então você tem interferências e pontos escuros, né? Pontos escuros tudo bem que é falta de investimento da operadora ali na região. Mas o 5G, além de ele ampliar mais o alcance, ele também tem um desempenho muito maior. E isso dá, e aí a possibilidade dele, além de desempenho, ele não é tão suscetível a interferências. É por isso que ele pode ser usado, inclusive, em telemedicina, né? A ideia é que você use 5G para um médico do outro lado do mundo conseguir administrar um robô fazendo uma cirurgia. Imagina se o cara manda fazer um corte e dá um delay e ele vai cortando. Não pode ser isso. Até mandar parar. Ih, passou. Não tem jeito. Deixa eu te perguntar, daqui a 5, 10 anos, como é que você imagina que vai estar a IoT no mercado? Você tem alguma projeção assim? Consegue ver? Você já está na área há mais tempo? Olha, eu já falei que a Samsung, por exemplo, ela já registrou a patente da lente, né? A gente está falando de óculos aqui, mas a Samsung já registrou a patente da lente com realidade aumentada, né? Eu falei que sou o primeiro da fila. Tá? Eu falei, opa, sou o primeiro da fila aqui para comprar. Existe uma série na Netflix chamada Minority Report, Mirror, né? Que aí lá tem alguns pedaços assim que falam justamente de internet das coisas. Hã? Oi, Eduardo. Não, foi o Elias falou que assistiu, Black Mirror, muito boa. Black Mirror, isso. E aí tem vários que falam sobre isso, falam justamente do futuro, tá? Algumas coisas são mais próximas do que vocês imaginam. Entendeu? Então você imagina que a internet vai revolucionar, seria a resposta. Isso. Tá? Então assim, a inclusão homem-máquina é bem mais próxima ainda do que isso. E é de uma forma muito transparente. Tem muita gente que assiste Black Mirror. Entendeu? Tem muita gente que assiste Black Mirror e pensa que aquilo era coisa do futuro, né? Não, claro que é futuro. Mas tem muita coisa que já é realidade pra gente. Já está sendo usado. E se você prestar atenção, são coisas bem sutis. Se você pegar o telefone celular de 10 anos atrás, parecia um tijolo. Hoje ele está cada vez mais simples. Essa simplicidade tem um custo de desenvolvimento muito alto. É muito complexo fazer essa simplicidade. Então, quanto mais simples, e cada dia vai ser mais simples para o usuário, é mais complexo para se chegar a esse ponto.
entendeu? Foi isso, então, né? Acho que tá um bom tempo, né? Tem um episódio que uma moça, ela fica... Pode falar, Alice. Não, pode terminar. Pra não ficar grande. Não, termina pra não ficar grande, pra gente sair. Eu só vou travar aqui então agora. Vamos agradecer, né? Obrigado, senhor Eustáquio, por De nada, responder as suas perguntas e esclarecer mais sobre o assunto. tranquilo.